Alô galera, tudo bem? Você está no NOKD Clips, o canal de cortes oficial do Não Importa o que Diga, e tem uma novidade, agora tem o Seja Membro. Então é o seguinte, antes se você curte, ativa o sininho e se você gostar, seja membro, dá uma força, o Michael está fazendo um excelente trabalho. Foi galera, fiquem com Deus, valeu, abraço. O Flamengo também tem cometido muitos erros, né? E tem muita coisa sendo feita errada no Flamengo e o clube, a equipe ainda consegue se sustentar, porque muita coisa certa foi feita no passado. Mas agora eu acho que chegou um técnico que pode ser muito interessante para o Flamengo, mas as contratações, o Flamengo está renovando com o jogador, o Flamengo não está buscando o tal do zagueiro que todo mundo quer, continua apostando, por exemplo, de que, de que o Gustavo Henrique vai dar certo ali com o Davi Luiz, aí tem também a questão daquele zagueiro lá, o Rodrigo Caio, né, que é um zagueiro importante. O Rodrigo Caio está na enfermaria, provavelmente. A informação que chega é que ele vai voltar para o futebol somente em abril. Ninguém sabe o que está acontecendo com o Rodrigo Caio. O Flamengo também tem esse problema das informações sobre o que acontece no DP médico do Flamengo. O Flamengo vive uma situação complicada. O Flamengo pode estragar um pouco algo que tem que é muito bom. O Atlético Mineiro é um clube cujos patrocinadores ainda colocariam dinheiro lá. O Atlético agora fez uma contratação, tá para anunciar uma contratação interessante, que é de um lateral colombiano, né, que é o Andrés Roman, né, Andrés Felipe Roman, que é do Milionários de Bogotá, ficou livre no mercado. É um lateral interessante, porque quando a gente pensa a situação do Galo, você fala, mas tem o Mariano e você também tem o Guga. O Guga é um lateral muito ofensivo, mas ele não tem um cacoete defensivo, ele não consegue jogar bem defensivamente. O Mariano é um jogador defensivamente muito bom, às vezes apoia, consegue gerar algum resultado, mas não é um bom apoiador. Então, na prática, o Galo tem, para mim, né, o lateral moderno, quando a gente pensa no lateral moderno, o Galo tem dois laterais pela metade, de certa maneira. Um lateral ele pode não ser necessariamente pela metade, a depender, por exemplo, do modelo de jogo do técnico. Então, por exemplo, o tal do Bruno Melo, que chegou no Corinthians, é um lateral, defensivamente, ele tem as suas valências, é um jogador que é razoável defensivamente. Ofensivamente, ela é uma calamidade pública, entende? Então, mas quando a gente pensa que ele chega ali para ser reserva de um lateral que também não é bom ofensivamente, mas que o técnico gosta de um lateral defensivo, tudo bem, até que funciona. Só que o problema é se, por exemplo, o Corinthians trocar de técnico, aí chegar um técnico que quer um lateral diferente. Aí você não vai ter que querer usar um lateral para também fazer as duas coisas. Então, hoje, para mim, o lateral moderno, o lateral hoje, para mim, precisa saber fazer o corredor, né, tanto defensiva como ofensivamente. Isso é muito importante. Quando o Galo tem o Mariano e tem o Guga e vai buscar um lateral, o Galo tem um entendimento que precisa de um lateral, isso para mim é muita coisa, é muito interessante. Isso para mim é muito revelador da evolução que está acontecendo hoje no Atlético Mineiro. Né? Porque poucos clubes iriam atrás de um lateral direito tendo o Mariano e o Guga. Sobretudo porque o Mariano fez um certo sucesso, jogou bem na temporada passada. E esse jogador que chega para o Galo, ele sabe fazer muito bem esse corredor, tanto defensiva como ofensivamente. Então o Galo parece que as ideias estão muito bem. Não estão contratando tanto agora, mas estão mirando com muito mais cuidado os perfis. Então eu vejo uma evolução nesse trabalho do Galo. O Corinthians é um clube que está tirando realmente para todo lado. O Corinthians está apostando em vitórias, né, em conquistas, né? O Corinthians tem aí as contratações, a forma como o Corinthians contrata é diferente uma da outra. O Cavani realmente poderia chegar para o Corinthians, isso era real, né? O Suárez, o pessoal dá risada disso, até brinca com isso, mas era possível sim, né? E o Suárez, inclusive, até mais, no certo momento possível, e era um patrocinador que pagaria completamente o salário do jogador, totalmente, né? Evidentemente que esse cara teria que sair em alguns momentos para fazer, tipo, aquela coisa de fazer entrevista, de divulgar o patrocinador, tudo mais, então, e neste momento eu poderia, por exemplo, lembrar aquele episódio que teve no Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, que o Flamengo contrata o jogador, aí ele tem que sair sempre para fazer a campanha publicitária, aí os jogadores e o técnico começam a reclamar, aí o jogador não vai mais fazer a campanha, aí o patrocinador para de pagar. E aí o Flamengo tem que custear isso tudo. Aí isso também pode acontecer com o Corinthians. Agora, o Corinthians está contratando muito e se o técnico não atrapalhar, e eu tenho para mim que a manutenção do técnico é porque ele não atrapalha, eu tenho para mim que ele só está no Corinthians porque quem manda são os jogadores, quem falar, vamos jogar são os jogadores, porque o técnico é um amador, completo amador, eu tenho para mim que se der um encaixe ali, sinceramente, o Corinthians pode virar uma equipe muito forte mesmo aqui no cenário sul-americano, e aí a gente fica pensando, né, depois, né, pô,
Será que pelo menos para o contexto do Mundial, para um contrato de risco, não valia a pena, por exemplo, ter contratado esse jogador que o Corinthians está contratando, né, que aceitou jogar no Corinthians por muito menos do que ganhava no Galo, inclusive, que é o Diego Costa, que está chegando no Corinthians agora? Né? Será que não era interessante fazer isso? Pelo menos pensando no Mundial. Porque para mim, Fernando, quando eu penso no Mundial para o Palmeiras, para mim a coisa funciona assim. A direção do Palmeiras, a gestão do Palmeiras tem que deixar muito claro o que ela pensa do Mundial. A gente quer mesmo o Mundial? A gente quer priorizar o Mundial? Ok. Se a gente quer priorizar o Mundial, então a gente tem que ter uma política para a valorização do Mundial. E aí está tudo errado. Ou então chega público e fala, não, para nós o Mundial é só mais um torneio. Assume, tenha coragem de falar isso. É só mais um torneio, não tem tanta importância, importante é a temporada toda. Ok, então também não tem problema não buscar nenhum jogador. Agora, é aí que eu falo da contradição dos sinais, né? Quando o Palmeiras aparentemente parece que não liga muito no Mundial, não quer buscar um jogador tarimbado, e aí depois da pressão vai buscar o Alário, aí mostra que eles não sabem o que eles querem. E esse é o grande problema, na verdade. Agora, eu acho que, mesmo sem contratações, outras contratações, eu ainda vejo o Palmeiras sendo uma equipe extremamente competitiva, né? E eu acho, por exemplo, que o Flamengo hoje está perdendo essa competitividade, apesar do técnico. Eu acho que o Corinthians pode ganhar essa competitividade, que ainda não tem, mas pode ganhar. Eu acho que o Galo está um pouco à frente de todos os demais nesse momento. Mas eu vejo o Palmeiras como uma equipe competitiva, mesmo com esses jogadores que estão aí. Porque se teve algo interessante que o Palmeiras fez, foi mandar alguns embora. Eu acho que, quando a gente pensa desse jeito, a gente também tem que considerar que baixou o perfil, né, de briga em campo, de cão brigador dentro de campo. Isso também não é bom para o Mundial. Mas se a gente pensar mais a longo prazo, talvez seja interessante pensar na saída de alguns jogadores e aí entender que talvez outros com perfis mais fortes cheguem depois. Só que eles não vão chegar, evidentemente, porque o tal do perfil de jogador mais jovem não traz esse aspecto de cão brigador dentro de campo que tinha, por exemplo, o Felipe Melo, né? Então, mas eu acho que a despeito de contratar, não contratar, essa coisa toda, o Palmeiras também tem uma equipe interessante. Eu sei que a gente não está falando só disso, está falando mais do perfil de contratação e tal, mas o Palmeiras tem uma equipe interessante, sim. E aí tem que contar também com que o grande arquival não se acerte totalmente, que isso pode acontecer, contar que o Flamengo também continue a se dar um pouco mal e contar que o Galo escorregue um pouquinho, que para mim trouxe um técnico que é também um cara que entende muito o que é o clube de futebol. Um cara que fala assim, para mim jogador é mais importante que técnico. Agora, o clube é mais importante do que qualquer jogador. E ele tatua isso na mente do jogador. E o jogador aceita. O jogador aceita isso. Então, um técnico desse é um cara para ser respeitado. Ah, mas o cara não teve... É para ser respeitado. E ele pode fazer um grande trabalho no Galo, sim. Não é um Dudamel da vida. É outra história. É outro nível, outro naipe. É o cara que dói da jogador do Monterrey no vestiário, falando para os caras, a gente é melhor do que esses caras do Liverpool, a gente pode ganhar deles. Aí os caras vão para campo e jogam de um jeito que o Liverpool ganha ali nos acréscimos, mas o Liverpool sofreu demais daquele jogo ali. O primeiro tempo, Josa, o primeiro tempo foi do Monterrey, porque muita gente fala assim, o Flamengo fez frente ao Liverpool, mas aquele primeiro tempo o Monterrey poderia ter vencido facilmente o Liverpool, né? Sim, exatamente. Exatamente. E ali o que era o técnico Mohamed. Então a gente tem... O Galo ainda pode ser esse perigo, porque eu vejo que tem alguns sinais interessantes de evolução no olhar para o mercado e na busca de perfis mais específicos. Ainda tem lacunas, mas eu acho que isso está muito bem sendo feito no Galo neste momento. O Corinthians depende muito de circunstâncias, mas pode também ser uma equipe muito forte, sim. E o Palmeiras, o Flamengo, para mim, é o que está caindo um pouco aí nesse caso. E o Palmeiras, para mim, é aquela coisa. Só que o problema disso, Fernando, é a gente achar que apesar disso tá bom. Porque a gente conseguiu, e não é bem assim. Uma hora isso vai parar de ajudar o Palmeiras. Gostaram desse corte? Então, NLQD Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o que Digam. Curtam, se inscrevam e ative o sininho. Fui, galera!